Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo certo. Começando a jornada, hoje é o nosso segundo dia da nossa dieta de Daniel. E eu queria hoje falar para vocês a respeito do alimento que fortifica o espírito. E eu acho que dá para ter como tema hoje é aprender a priorizar a vida espiritual. Hoje, o alimento que fortifica o espírito precisa trazer consciência do tipo de prioridade que nós temos na nossa vida espiritual. Lembrando que Daniel propôs no seu coração, inteiramente, né? A palavra leb, que eu falei ontem no devocional, é a palavra que demonstra que é algo do interior, ou seja, intimamente, ou no coração. Eu queria ler um texto aqui, Mateus capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte, uma narrativa de Jesus, dizendo assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra aqui, muitas vezes no Novo Testamento, a palavra está se referindo ao Logos, né, ao verbo de Deus. Mas aqui na fala de Jesus a palavra é rema. E rema é o quê? Rema é informação, rema é mensagem, rema é a narrativa que sai da boca de Deus. Então assim, porque nem só de pão? É óbvio que o pão é importante, mas o pão não pode suprir todas as nossas fomes, o pão não pode suprir todas as nossas necessidades. Então, a mensagem de Deus para nós é recebida no nosso espírito. Então é o seguinte, se eu quero ter a Bíblia como uma fonte de informação, viver de qualquer jeito tá bom. Mas se eu pretendo ter a Bíblia como uma fonte de revelação, o meu espírito precisa estar preparado para isso. Então por isso que a gente vive os propósitos, por isso que a gente tem as nossas doutrinas e disciplinas espirituais. Quando a gente se abstém de algo, a gente acaba revelando aquilo que é o nosso sustento. Né? Quando a gente, tipo assim, eu posso me sustentar com o pão, mas se eu me abstenho do pão, eu estou afirmando, não é só o pão que me sustenta, ou seja, não é esse pão que me sustenta. Então é isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, nesses dias. Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo. Ou seja, Ele é a minha energia e Ele é a minha proteção. Nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Não importa, irmão, se as coisas que nós recebemos, não importa se as coisas que nós possuímos, nós as recebemos de Deus. O que importa é o seguinte, é que Deus nos deu para que nós desfrutássemos dela, ou utilizássemos ela como ferramenta para o propósito. Mas inclusive as coisas que Deus nos dá, elas não podem ser a base da nossa sustentação na nossa vida. A nossa vida não pode estar sustentada sobre essas coisas. Por quê? Porque o nosso sustento, o nosso apoio precisa ser o Senhor. Tanto o sustento no sentido de ser sustentado, né? Que quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, né? Não só no sustento no sentido de suporte, mas no sustento no sentido também de alimento, também de nutrir, né? O Senhor é o nosso sustento. Então assim, é a antiga questão, aquilo que me sustenta, aquilo que me alimenta, é aquilo que tem o poder de me parar, correto? Então assim, o jejum faz com que, ou esse propósito, o se abster de alimento faz com que o nosso espírito compreenda e os nossos olhos espirituais se abram para que a gente consiga compreender quem é a rocha. Ou seja, quem é aquele o qual nós devemos construir tudo sobre ele. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. O que tem te sustentado? Melhor ainda, o que tem te dado prazer? Tem uma narrativa bíblica muito interessante no livro de Êxodo, que algumas vezes Deus pede para os homens, os levitas, não terem contato com as suas mulheres, enquanto eles praticavam seus ofícios sacerdotais. Nas 2 vezes que Deus mandou eles atravessarem o rio com a arca, a ordem direta de Deus foi: não tenham contato com as suas mulheres. E aí a gente para pensar, poxa, mas a mulher, o casamento é uma coisa santa, é uma coisa adequada, inclusive, por Deus. Por que Deus fez isso? Sabe qual que é o sentimento que eu tenho, irmãos?
que Deus naquele dia queria ser o único prazer daqueles homens que estavam carregando a sua glória e a sua presença. Aqueles homens que estavam liderando o povo. Naquele dia, Deus estava dizendo assim, deixa eu ser o prazer de vocês agora. Então, o que acontece? Quando Deus é o nosso prazer, quando Deus é o nosso sustento, o nosso espírito fica mais apegado a Ele, o nosso espírito fica mais atento, as nossas sensibilidades espirituais conseguem perceber aquilo que Deus está querendo nos comunicar. Então, que nesse dia nós possamos parar para pensar nisso. O que tem te sustentado hoje? O que tem sido a tua maior alegria? O que tem sido a tua alegria? O que tem sido o nosso prazer? Que seja o Senhor. Por isso, nós nos abstemos de algumas coisas, de alguns prazeres, porque nós queremos que o nosso espírito esteja sensível e desejoso pelas coisas do Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que o nosso dia seja abençoado, que esse propósito traga frutos e traga resultados na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Deus abençoe, gente.